Olá! Hoje eu quero falar com você sobre o processo de vendas. Quando eu tô falando com os empreendedores, quando eu tô falando com o meu time, o que eu mais escuto é: eu não sei vender. Esses dias eu gravei aqui no canal que vendas, ela é formada por uma tríade. Ela é processo, atitude e técnica. Quando eu comecei a empreender, e aqui eu vou voltar só um pouquinho na minha história, um pouco antes de eu empreender, né? Quando eu me formei advogada, lá em 2002, tem que passar na OAB. Passei na OAB. O dia que eu passei na OAB, peguei a carteira e falei, o que eu faço com isso? Porque eu não vinha de uma família tradicional de advogados, eu não tinha um escritório, eu era estagiária, ganhava nada. E aí eu falei assim, tá, como eu consigo meus primeiros clientes? E ali eu percebi que eu passei 5 anos fazendo uma faculdade, eu tava começando já a minha primeira pós-graduação. E o mais importante eu não sabia, que era vender o meu serviço. Eu não sabia como é que uma pessoa chegaria até mim. Como é que a pessoa, mediante milhares de advogados, escolheria a Sabrina para ser advogada dela? E foi nesse movimento que eu, com 23 anos, assustada, sem a mínima noção do que fazer, sem saber onde aprender, tomei a decisão de advogar no corporativo. Ali eu ia ter um salário fixo, ali eu ia ter um monte de processo, um monte de problema dos outros que eu ia resolver e estava tudo bem. Só que você entende que foi uma opção por uma inabilidade e não a opção verdadeira que eu quis. Eu não passei 5 anos na faculdade de Direito porque eu queria trabalhar numa empresa. Eu passei 5 anos numa faculdade de Direito porque eu queria mudar a vida das pessoas. Eu passei 5 anos na faculdade de Direito porque eu queria ajudar pessoas que tivessem problemas e eu queria resolvê-los. Tudo bem que isso eu até fui fazer dentro da empresa, mas eu fui fazer meio que empurrada por uma incompetência. Hoje, o que eu mais vejo? Milhares de pessoas se formando advogados, engenheiros, arquitetos, médicos, dentistas, e eles simplesmente são empurrados para o mercado de trabalho, abrem ali uma portinha, põem lá a sua placa e não dá para esperar o cliente chegar. Bom, depois de tudo isso, quando eu passei 15 anos nessa empresa, pela qual aprendi muito, sou muito grata, me desenvolvi. Quando eu fui empreender, eu falei, bom, não dá mais para eu fugir de vendas, eu preciso entender vendas. E aí, quando eu comecei a estudar, e grande parte do meu estudo, né, veio do Brian Tracy, que é um dos maiores coaches de vendas hoje dos Estados Unidos, e ali, quando eu entendi essa tríade, quando eu entendi que tinha a minha atitude como vendedora, as minhas crenças como vendedora, mas tinha uma técnica, tinha um processo, eu falei, nossa, se eu tivesse aprendido isso em 2002, enfim. Eu não sou uma pessoa de reclamar o passado, pelo contrário, eu sou uma pessoa de olhar muito pra frente, eu sou muito futurista, né? Sou ascendente em aquário. Eu falei, eu preciso ensinar. Então é o seguinte, ó, papel e caneta na mão, que a gente vai entender hoje as etapas de um processo de vendas. Quando eu entendi essas etapas, a minha taxa de conversão ficou muito grande. Só que é o seguinte, muita gente sabe as etapas e muita gente não vende. E aí eu vou falar em outros vídeos porque isso acontece, tá? Mas vamos puxar aqui as etapas de vendas? Então é o seguinte, ó, primeira etapa é a etapa da atenção. O seu prospecto, seu cliente, gente, a vida dele tá acontecendo, a mãe tá doente, o pai morreu, o filho caiu, ele tá sem dinheiro, ele foi mandado embora. Eu não sei o que acontece na vida dos outros, eu só sei o que acontece. Porque se tem uma certeza que eu tenho na vida é que a vida acontece, pra todo mundo, inclusive pra mim. Então, a primeira coisa que eu preciso é fazer aquela pessoa sair de um looping que ela está e olhar pra mim. Ela precisa prestar atenção na Sabrina, ela precisa prestar atenção no meu negócio, ela precisa prestar atenção que eu quero falar com ela.
E aqui, que é a primeira etapa, é o primeiro movimento, é onde a maioria das pessoas erram. Porque elas acham que todo mundo tem a obrigação de falar com todo mundo. Ou elas ainda subestimam, né? Ficam ali pagando patrocínio para uma pessoa que tá cheia de informação. Então, você precisa ficar muito bom em ter a atenção do seu prospecto. Essa pessoa, ela precisa olhar para você, falar com você. Não é falar com você ao mesmo tempo que falar com 10. Quando eu vou acionar um cliente, alguma coisa, a primeira coisa que eu falo para ele é: oi, tudo bem? Como é que você tá? Você pode falar comigo agora? Eu puxo ele para mim. Quando a gente estava no presencial, era um pouco diferente, né? Olha, você pode falar comigo na segunda-feira às 14 horas? Quando eu chegava às 14 horas, a pessoa tava ali para mim. Hoje, no online ou pelo celular, você precisa puxar essa pessoa para você. Então, é importante essa etapa da atenção, porque não dá para fazer ela de qualquer jeito. Não dá para você disparar lista de transmissão. Não dá para você disparar um monte de oi, bom dia para todo mundo e depois não responder ninguém. Você precisa trazer a pessoa para você. Segunda etapa. Aqui é a etapa mais importante do processo. Levantamento de necessidade. Você precisa ficar muito bom em fazer perguntas inteligentes. Você precisa cavar qual a dor do seu cliente, qual a necessidade do seu cliente, qual é o sonho do seu cliente. Porque quando você tem a habilidade de fazer essas perguntas e a pessoa te responder isso, você vai ter muita coisa para conectar o seu negócio com a necessidade daquele cliente. Tem um outro vídeo que eu gravei aqui no canal que eu falo sobre a questão do cliente, da proposta única de valor. O cliente compra o que faz sentido para ele, não é o que faz sentido para você. Se você não ouviu o cliente, não sabe o que é importante para o cliente, não entendeu os sonhos do cliente, você não vai vender para essa pessoa. Porque a pessoa, como eu falei, está ocupada, a vida acontece. E aí muita gente às vezes fala assim: ah, ele falou que não tem dinheiro, ah, ele falou que não tem tempo. Sabe por que ele falou isso? Porque você não entendeu a verdadeira dor dele. Se você soubesse a verdadeira dor dele, você falaria assim: ah, eu entendo que você está sem tempo. Eu acreditei que você estava querendo resolver tal coisa. Na hora, ele para o que está fazendo e presta atenção em você. Então, a etapa de interesse e necessidade é para você conectar sua proposta única de valor. 2, é para que você tenha argumentos para trabalhar a objeção lá na frente, porque vendas têm objeção. Não adianta você acreditar que o seu cliente vai comprar no primeiro momento. Gente, é 5% das pessoas que fazem isso. Todas as outras você precisa trabalhar a objeção, tá? E é nesse momento que você pega como trabalhar. 3, faça perguntas inteligentes. Quanto mais perguntas, mais respostas. Quanto mais respostas, mais informações. 4, essa etapa, quem fala é o cliente, não é você. Aqui foi muito desafiador para mim. Eu sou extremamente comunicativa, eu sou uma pessoa de muita energia, eu sou uma pessoa... Então, assim, ó, quando eu comecei a entender que essa etapa era essencial para minha venda acontecer, eu tive que aprender a calar a boca. Aí, eu até conto, né, para as pessoas que eu treino, que eu comecei a ter uma técnica que era uma garrafinha d'água e um pedaço de papel e caneta. O que eu fazia? Quando eu perguntava para o cliente, né, e quais são os seus maiores desafios? Para eu ficar quieta, porque ele começa a contar, eu quero interagir. E aí eu interrompo ele. Não, o que eu fazia? Bebia água, enfiar água na boca para ficar quieta. Ou senão eu ia lá e ficava rabiscando quadradinho, triangulinho, pintando letrinha. Porque eu tinha que pegar toda aquela energia da comunicação e direcionar para outro lugar. A verdade é, não interrompa o cliente nessa etapa. Deixa ele falar. Quando ele finaliza a fala dele, você faz o quê? Outra pergunta. E outra pergunta. E outra pergunta.
tem uma lista de mais de 150 perguntas que você pode fazer para levantar necessidade. Você pode falar sobre a família, você pode falar sobre o trabalho, você pode falar sobre os sonhos, você pode... os desafios. Quando você vai perguntando, você está no comando do processo. E essa segunda etapa, ela é essencial para o seu processo acabar positivamente. Terceira etapa. Se você levantou muito bem a necessidade do seu cliente, qual vai ser a terceira etapa? Vai ser você conectar o seu produto ou serviço à necessidade daquele cliente. Quando você faz essa conexão, o cliente praticamente tá ganho. Então é mais ou menos assim. Vamos supor que você tá levantando a minha necessidade e eu falo assim pra você: nossa, eu tô muito cansada, tô trabalhando muito, eu preciso de férias. Eu adoraria fazer uma viagem, ficar uns dias parada, descansando. Você tem uma agência de viagens. O que você vai me oferecer? Disney? Não. Você vai falar assim: nossa, Sabrina, você tá falando, você acredita que inaugurou um hotel em Cancún, all inclusive? Olha essas fotos, olha isso daqui. Esse hotel, você tem spa, você tem isso. A pessoa tá falando pra você que ela tá cansada. Aí imagina você apresentando Disney pra ela. Olha, você devia ir pra Disney, porque lá é mágico, lá é incrível. Lá você anda 14 quilômetros por dia. Você, às vezes, dependendo da época do ano, é um sol de lascar. Gente, eu amo a Disney, tá? Dá pra perceber, né? Eu tô falando justamente com ganho de causa, porque eu sei o que eu tô falando. Você quer ver outro exemplo? Esse exemplo tem muito num livro, Você Não Vai Mais Vender Assim, do Guilherme Machado. Eu vou dar o crédito porque esse livro é ótimo, anota aí. Você Não Vai Mais Vender Assim, Guilherme Machado. É um livro muito importante para quem quer se desenvolver em vendas também. O Guilherme, ele trabalha muito essa questão de imobiliário, né, de venda de imóveis, e ele fala que o maior erro de um vendedor de imóveis é não ouvir o cliente. Então, quem nunca chegou numa imobiliária e falou assim: ah, eu queria uma casa. Aí o vendedor já fala: nossa, eu tenho uma casa que entrou ontem. Aí ele dá o exemplo simples, que é o seguinte, ó. A pessoa chegou, falou que queria uma casa e o vendedor leva ela em 3 casas. Na primeira casa que ela entra, o vendedor fala assim pra ela: olha, porque nós temos uma enorme piscina. Aí ela fala assim: então, mas eu tenho um cachorro e 2 filhos pequenos, eu não queria casa com piscina. Ah, então, mas aí você põe uma grade, não sei o que lá. Na segunda casa, ele pega e fala assim: olha, porque tem uma sacada. Então, mas como eu falei pra você, eu tenho animais, eu tenho 2 crianças pequenas, eu preciso de uma casa que seja segura, térrea, sem piscina. E ele vai pra uma terceira casa. E adivinha? A casa tem piscina. Aquela pessoa sai dali, vai embora e compra casa em outra imobiliária. Por quê? Porque a etapa de interesse e necessidade não foi levantada. Se esse corretor tivesse sentado com a pessoa e falado assim, ela falou: ah, eu vim aqui porque eu quero comprar uma casa. Claro, por favor, senta, um café, uma água. Me conta um pouquinho sobre a casa que você quer. Gente, quando a pessoa falar: eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 cachorros, eu quero uma casa que seja segura, eu quero uma casa que a gente possa ter mais espaço na área, no terreno, não sei o quê. E aquele vendedor olha pro produto dele, encaixa. Essa pessoa chega na casa e compra, ela fica apaixonada. Então, você precisa, primeiro, conhecer muito seu portfólio, lógico, aquilo que você está vendendo, os benefícios. Por isso, se você não assistiu o vídeo que eu gravei sobre proposta única de valor, né, sobre como você vende, como você apresenta o seu negócio, volta lá, assiste, porque conecta com essa aula, tá? Eu vou fazer uma playlist depois para vocês. E aí, você levantou tão bem a necessidade daquele cliente que você oferece o produto exato. Quando isso funciona muito bem, você vai para a 4ª etapa, que é desejo. Aqui foi uma etapa que eu confesso para vocês que eu pulei várias vezes. Eu achava que não funcionava, que era meio bobeira. Mas eu vou dizer para vocês que quando eu passei a introduzir essa etapa nos meus processos, eu converti muito mais.
que é a etapa de fazer a pessoa imaginar aquele problema ou aquele sonho acontecendo. Então, é você falar assim, ó, imagina você lá em Cancún, passando por uma massagem à beira-mar. Cara, a pessoa tá cansada, a pessoa precisa de férias. Imagina a hora que ela ativa todos os sentidos da pessoa. E compra é emocional. Quando a pessoa ativa a sensação de estar fazendo uma massagem, o som do mar, quando ela se imagina numa praia, né, a visão, ela está muito mais propensa a comprar. E o dia que eu entendi isso, eu nunca mais parei de deixar esse processo dentro do meu processo. E a quinta etapa é o tão temido fechamento. Aqui, gente, é impressionante a quantidade de pessoas que foge desse momento. E sabe por que foge? Porque tem medo do não. O não é para você. O não entendi o que você vende, não entendi aonde isso resolve meu problema, não entendi que isso é bom pra mim, não entendi como eu uso isso. Eu vou gravar um outro vídeo depois pra gente falar um pouquinho das decisões mentais das pessoas. Mas a verdade é que nessa etapa você não pode fugir dela. É essencial levar o cliente pro fechamento. Sabrina, como eu levo pro fechamento? Ué, falando pro cliente. Então, qual é a data que você quer viajar para Cancún? Fechamento. Tô fazendo ela tomar uma decisão. Ou ela vai para Cancún ou ela não vai. Fechamento. Como que você vai pagar a casa? Você vai financiar ou você vai dar outro imóvel, um carro? Como que vai ser o pagamento? Fechamento. Eu tô fazendo o cliente tomar uma decisão. Vamos supor que você trabalha com terapia, psicólogo, coach, advogado, um prestador de serviço. A pessoa se levantou o problema, você sabe como soluciona aquele problema. Você fez ela imaginar aquele problema resolvido. Como que você faz o fechamento com ela? Você quer pagar no Pix ou no cartão? Você tá funilando, você tá falando pra pessoa. Ou você pode falar assim para ela, bom, vamos marcar então a sua primeira consulta, a sua primeira sessão para terça-feira às 2h? Você tá fazendo ela tomar uma decisão. E aqui, nessa quinta etapa, que é o fechamento, vão sair 2 tipos de cliente. Aquele que vai topar o fechamento com você e vocês vão para negociação, que é a próxima fase, negocia, fecha, vende, começa a entrega do produto ou serviço, ou aquele cliente que vai trazer objeção. Eu vou gravar um outro vídeo sobre objeção, mas o que eu quero que vocês entendam é que assim, só existem 4 tipos de objeção. Uma delas eu nem considero que é uma objeção, eu brinco que é o cara do nunca. Ele nunca vai comprar de você, ele nunca vai viajar, ele nunca vai fazer nada, porque ele é um chato e a vida dele ele não sai do lugar. Sabe aquela pessoa que pedala, não sai do lugar? Então, esse é um nunca. Mas graças a Deus esse número de pessoas é bem pequeno. Eu vou falar rapidinho, mas eu vou gravar um vídeo só sobre isso. As outras 3 objeções que todo mundo tem em todo negócio é tempo, dinheiro e utilização. Gente, não muda se você é coach, não muda se você é advogado, não muda se você é marketing de relacionamento, se você é consultor, se você é dentista, não muda. As pessoas, quando não casou o interesse dela, o sonho dela com o seu produto ou serviço, ela vai te trazer uma objeção. E essas objeções, ou eu não tenho tempo, então não consigo marcar a sessão com você porque minha agenda tá cheia, eu não tenho tempo. Ou é dinheiro, eu adorei, Sabrina, mas Cancún tá muito caro, o dólar tá R$6, dinheiro. Ou utilização. Então, não sei se eu vou para Cancún, porque eu não tenho passaporte, eu não sei tirar passaporte, eu não sei. A pessoa, ela começa a se preocupar com como ela faz aquilo acontecer. Né? Eu, por exemplo, em uma das minhas empresas, a gente vende produtos de rejuvenescimento. E aí, às vezes o cliente vira e fala assim, mas como eu uso colágeno? Mas eu não sei usar. É objeção de utilização. Mas eu vou gravar um vídeo só sobre as objeções. O que eu quero que você foque hoje é que vendas tem 5 etapas.
E você precisa fazer essas etapas acontecerem. Quando você vai fazendo essas etapas, eu tenho certeza que lá na ponta muita coisa vai acontecer. Você vai se sentir seguro ao longo do processo, porque você sabe exatamente, eu me senti assim. Então, no começo, eu escrevia as etapas. E quando eu estava conversando com o cliente, eu punha um cheque, tipo, realizei essa etapa. Aí eu ia para outra etapa, realizei a etapa, sabe? Eu ia dando ok. Até que um dia eu não precisei mais de papel e caneta e eu faço as etapas hoje, às vezes até dormindo, se abusar. Outro dia falaram assim pra mim, nossa, você vende até a mãe se deixar. Então, porque a prática vai fazendo com que isso fique natural. Então, no começo tá tudo bem você ir com o acompanhamento das 5 etapas, depois vai ficando natural, tá? Espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Deixa o seu like, compartilha com pessoas, com empreendedores que precisam aprender a vender, que precisam se desenvolver mais. E deixe seus comentários aqui se fez sentido ou não pra você e se inscreve no canal, tá bom? Beijo!